Começando aqui a nossa live matinal, que são as lições trabalhistas. Esse é o 22º episódio das lições trabalhistas e hoje falando sobre um tema bem importante, né? Ontem eu pedi que vocês sugerissem temas e entre as sugestões que foram feitas, eu resolvi fazer uma live sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, um dos temas mais importantes da execução trabalhista no momento. E assim eu espero que a gente produza aqui um conteúdo bastante útil para vocês. Um bom dia a todos, pessoal, vai chegando. Estou abrindo aqui a live pelo YouTube. Um segundinho, a live está aberta então pelo YouTube também. E reiterando que hoje a nossa live das lições trabalhistas é o 22º episódio desse projeto que a gente criou em agosto e que nós vamos deixar pelo menos até o final do ano, né? Até o final de dezembro a gente estará aqui ativo nessas lições trabalhistas. Acho que tá dando um resultado muito bom. Eu só preciso me organizar um pouquinho melhor para a gente conseguir começar no horário das 7h45, né? Porque isso passa pela produção do PDF, né? Que é uma particularidade dessa live, que todas as lives dessa série lições trabalhistas eu entrego um PDF para vocês, né? E para isso é preciso que você esteja num dos grupos denominado lições trabalhistas, né? O grupo de WhatsApp. Ontem eu abri o 12º grupo. Até ontem acabou que foi meio tumultuado aqui na reta final do dia, mas agora cedo, tá? Você que não entrou ainda no grupo Lições Trabalhistas no WhatsApp, tá na hora. Por quê? Porque hoje cedo, no final da manhã, eu queria ter feito isso ontem, acabou que não deu por causa do evento. No final da manhã eu vou republicar os PDFs das 22 lives que a gente fez desde o início de agosto, e também os PDFs das lives, né, com PDF que são as lives de domingo, de atualização jurisprudencial. Então, você que chegar no grupo hoje, você vai ganhar já esse baita presente, né? E também alguns colegas ponderaram que não conseguiram guardar todas, perder um outro material, né? Então não são propriamente 22 PDFs, porque teve um tema que foi da prevalência do negociado sobre o legislado, que eu fiz 3 lives utilizando o mesmo PDF, né? Então, na verdade, são 20 PDFs até agora, né? Então, é um trabalho de fôlego, né, que a gente faz com muita alegria para o grupo Lições Trabalhistas. É o grupo oficial da nossa live da manhã, tá? Então, por isso, será publicada apenas nesse grupo, tá? Então, ultrapassada essa etapa, hoje à tarde a gente começa uma nova campanha envolvendo os grupos de WhatsApp, que eu quero desde já aqui fazer o convite para vocês, tá? E nós temos, hoje são 8 grupos abertos para discussões de teses jurídicas, né? Os grupos são os estudos notáveis, né? Então, nesses grupos de estudo, eu deixo aberto para quem quiser manifestar, quem quiser postar. É claro que a gente exerce um controle rígido, né, do material que é postado. Foi muito raro até agora, pessoal. Eu acredito que até agora
em 2 anos praticamente que a gente tem esses grupos, né? Eu excluí participante 3 vezes, né? Um rapaz que publicou um material pornográfico, talvez até por engano, mas aí a gente tem que preservar o grupo. Um outro que o cidadão, não sei porquê, acho que ele estava com a veia meio atravessada no dia, né? Falou de forma meio que ofensiva em relação a mim, eu achei que aquilo ali não tinha nada a ver. E teve uma situação de um colega que numa discussão jurídica, né, fez uma agressão verbal em relação a outra integrante do grupo, e a pessoa que foi ofendida ainda me mandou um print de uma conversa privada que o rapaz foi lá ainda no privado para persistir, né, na ofensa, né? Então é o tipo de coisa que a gente sempre tem que preservar a comunidade. Mas assim, são grupos muito pacíficos, a gente sempre pede para o pessoal não postar bobeira, né? Nada de corrente de doação, de oração, bom dia, boa tarde, boa noite, nada disso. São grupos de estudo de prática trabalhista. Então hoje à tarde, lá nos próprios grupos de WhatsApp, eu vou disparar o convite para quem quiser entrar num desses grupos, ou então a pessoa pode falar aí na live mesmo, no chat da live, que eu mando pelo direct o convite para participar de um desses grupos. Isso, a Soraya me lembrou bem, nada de política, nada de futebol, política principalmente, né, pessoal, porque é o tipo de assunto que a gente até entende, né, livre manifestação, mas aí cada pessoa tem o grupo certo, né, ela tem um grupo lá onde ela possa exercer o seu direito de manifestação em relação a temas políticos, se é contra o governo, se é a favor do governo, ou muito pelo contrário, né? Então, nos nossos grupos vamos preservar, vamos deixar só para questões jurídicas. Isso, Júlio, beleza. Assim que terminar a live, eu tenho algumas tarefas que eu sempre executo aqui ao final da live, e assim que eu concluir, eu te mando. Mas bora lá, pessoal, que hoje vamos falar sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica, né? Um tema massa, um tema importante do processo do trabalho, da execução trabalhista, né? A gente está num ritmo aqui de execução, hoje termina o evento, né? Semana da Penhora Trabalhista, embora o evento ainda tenha desdobramentos, né? Amanhã a gente vai ter uma live às 7 horas da noite, a live de amanhã, eu vou lembrar sobre o que é o assunto. No sábado a gente tem a live de perguntas e respostas comigo e Antônio Berto, e na terça-feira a gente vai ter a live de encerramento das inscrições do curso Vitória na Execução Trabalhista. Eu falo dessas lives um pouco depois. Então eu vou pular aqui, para quem recebeu o PDF, eu deixei aqui os dispositivos legais, tanto da CLT quanto do CPC, mas a gente vai comentar aqui ao longo da live quais são as distinções, e por isso não tem sentido a gente fazer a leitura. Eu vou só compartilhar aqui na tela para quem está no YouTube, que aí ficaria mais fácil vocês acompanharem, né? O CPC fez a regulamentação do tema nos artigos 133 a 137, o TST, na Instrução Normativa 39, afirmou de pronto que o IDPJ seria aplicável ao processo do trabalho, mas com algumas ressalvas, algumas adaptações à sistemática trabalhista, em especial para o nosso sistema recursal, e também em razão da necessidade de admitir medidas cautelares, né? Que é algo interessante, que foi uma contribuição que os trabalhistas deram, inclusive para o CPC, para o processo civil, né? Porque lá no CPC não tem previsão de medidas cautelares
na abertura do IDPJ, mas é evidente que isso está dentro do poder geral de cautela do juiz. Mas o TST captou essa necessidade e colocou lá na instrução normativa 39, porque isso é uma segurança, né, para evitar aquele devedor que quer dar uma de esperto, né, o devedor que de pronto, ele sabendo que será incluído, que pode ser incluído na condição de sócio, ele começa a dilapidar o seu patrimônio. Então, o TST autoriza que o juiz corte esse risco, procedendo medidas cautelares de apreensão, né, ou de bloqueio de bens até que se resolva o incidente. Né? Então, essas adaptações são muito bem-vindas para fazer valer os princípios, né, que regem o direito processual do trabalho. Agora, por outro lado, o IDPJ ele acaba que se revelou necessário porque, historicamente, os juízes do trabalho têm uma fama de serem um pouco truculentos. Né? A gente brinca entre nós com uma expressão, né, que o juiz do trabalho bate para primeiro depois ver o que aconteceu, né? Ver se a pessoa que apanhou realmente ela tinha alguma culpa no cartório. Então, normalmente, o que vinha acontecendo nessas situações envolvendo sócios é que o juiz do trabalho despachava a inclusão do sócio, sempre precisou dessa inclusão formal, e após essa inclusão formal, antes de citar o sócio, o juiz do trabalho já promovia o bloqueio, a penhora dos seus bens. Então, só lá, por ocasião dos embargos à execução, é que o sócio, ou o suposto sócio, né, a pessoa que teve contra si redirecionada a execução, só nesse momento é que ela teria oportunidade de fazer a impugnação, né, de questionar as penhoras realizadas, né? Então, maximizando o princípio do contraditório e da ampla defesa, o CPC regulamentou o IDPJ e a reforma trabalhista de 2017 contemplou expressamente a previsão de que o IDPJ é necessário e imprescindível no âmbito do processo trabalhista, tá, pessoal? Agora, a gente faz aqui uma ressalva de que existe uma resistência grande ainda em relação à aplicação do IDPJ nas execuções fiscais. E no nosso caso aqui a gente teria um contrassenso, né? Porque aquilo que fosse execução fiscal, eu faço a execução do sócio sem precisar do IDPJ e o trabalhador, para poder ter acesso ao patrimônio do sócio, precisaria ter o IDPJ. Isso, de certo modo, inverteria, né? Inverteria a lógica, né, do privilégio do crédito trabalhista. Né? Então, nesse sentido, a gente faz a crítica. Né? Bom dia a todos que vão chegando por aqui. Vejo aqui Roberta Visotto, a Elisângela Sacchi, que foi a sortuda da vez. A Elisângela, essa semana, está numa fase que a gente pode até pedir para ela passar os números da Mega Sena, né? Porque é aniversário, já é uma semana bem mais abençoada que o normal, e ontem ela ganhou o sorteio de 3 super livros: o livro do professor Elison Miessa, curso de Direito Processual do Trabalho, e os livros do quarteto, né, o Manual Prático das Audiências Trabalhistas e o livro Reforma Trabalhista. Tá? Chama a atenção até de vocês para que, em relação ao curso Vitória na Execução Trabalhista, o livro do professor Elison Miessa, ele tem preço de capa de R$200, R$ 199,90, né? Hoje, se vocês forem lá no site da editora Juspódio, ele está com uma promoção, acho que está saindo a R$
165 reais, uma coisa assim, tá? Mas eu quero deixar um alerta aqui, tá? A gente resolveu, da primeira para a segunda turma do Vitória na Execução, trocar um bônus que a gente tinha no curso, tá, pessoal? Então, quem entrou no curso passado tinha um bônus que era um curso do professor Elison Miessa, lá pela Escola Trabalhista, um curso de Direito Processual do Trabalho, né? Havia uma certa burocracia, normal, né? Porque o curso, afinal, era ofertado fora da plataforma Hotmart. Então, para facilitar para a gestão do curso, a gente resolveu que nessa turma não haverá esse bônus do curso do professor Elison lá pela Escola Trabalhista. Mas, em compensação, os 100 primeiros alunos matriculados no Vitória na Execução Trabalhista, que é o nosso curso de execução, que abre as matrículas hoje à noite, depois da terceira aula da semana da penhora trabalhista, os 100 primeiros matriculados vão ganhar o livro físico do professor Elison, tá? Então, no conforto aí da sua casa, a Juspodium vai mandar para o nosso aluno o curso, que é um baita tijolo, uma verdadeira arma. O livro do professor Elison tem mais de 1.400 páginas com o programa completo de processo do trabalho, e quem adquirir, quem for um dos 100 primeiros alunos matriculados no Vitória na Execução, vai ganhar esse presente. E, além disso, quem matricular até amanhã, às 23h59, vai ganhar o curso de tutela de urgência do Antônio Humberto. É um curso completo sobre como obter uma liminar, como impugnar uma liminar no âmbito do processo do trabalho. Deixa eu ver aqui. Legal, Ricardo Oliveira está dizendo que a live vem em boa hora, que ele tem que manifestar no INDPJ até amanhã. A gente sempre acaba acertando, né, Ricardo? Porque a gente vem buscando os temas mais recorrentes aqui da necessidade do advogado trabalhista, né? Então, deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta do Walter Anchieta, deixa eu responder antes de prosseguir. Empresa com vários processos, com execução frustrada, sócio oculto que juntei provas emprestadas, mas o despacho foi para direcionar para o sócio individual da empresa. Os processos existentes já não surtem efeito. Aí o que vai acontecer, Walter, sua pergunta é muito oportuna e eu quero aproveitar e passar uma fita para o pessoal, tá? Nessas situações em que você apresenta um pedido de redirecionamento contra um sócio oculto, eu preciso ver qual o conteúdo da decisão exatamente, tá, Walter? Mas, em geral, se o juiz recusa fazer o IDPJ para inclusão desse sócio oculto, cabe agravo de petição, tá? Porque o juiz estará fechando as portas para o caminho único que você está vislumbrando para solucionar a execução trabalhista, né? Mas aí você pode pensar, Walter, putz, professor, mas eu não fiz o agravo de petição lá na época, né? Então preste atenção no despacho, porque pode ser que o despacho, o juiz não tenha dito em momento algum que a pessoa não é sócio oculto ou que não cabe a responsabilidade do sócio oculto. O juiz simplesmente mandou que num primeiro momento que se faça IDPJ contra o sócio. Eu estou vendo aqui sócio individual da empresa. Aí, data vênia, viu, Walter? Não precisa de IDPJ. O sócio individual da empresa, a responsabilidade dele é automática, porque a sociedade individual é apenas uma formalização de uma pessoa jurídica para viabilizar o empreendimento, o negócio do indivíduo. Então, a meu sentir, não precisaria de IDPJ em matéria de sociedade individual, porque não tem o que você apurar a título de responsabilidade. A responsabilidade é integral do titular da sociedade individual.
Mas voltando aqui à questão, Walter, se o juiz não falou nada de que não caiba o IDPJ contra esse indivíduo, o juiz simplesmente entendeu que aquele não era o momento, que tem que primeiro tentar receber lá do sócio principal, você pode, porque o juiz não decidiu o mérito, você pode reiterar o pedido, né, dizendo, olha, a execução tem vários processos, a empresa não paga, já demonstrou que executar o sócio também individual não adianta, e por isso aqui o reclamante reitera o pedido de redirecionamento da execução para o sócio oculto, que é o fulano, as provas estão aqui, assim, 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 por isso pede que abra o IDPJ. Se o juiz, digamos assim, enrolar de novo, é de em cima, porque cabe embargos de declaração em cima de qualquer tipo de decisão. Aí, se o juiz disser que não vai abrir o IDPJ, agravo de petição em cima. Se o juiz enrolar, disser que ficar enrolando, que não é o momento oportuno, pode apresentar mandado de segurança, né? Pensar no mandado de segurança, porque nesse caso não é uma decisão de mérito, né? Você está discutindo o direito líquido e certo, a abertura do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, né? Seria uma tentativa, né, para tentar resolver esse imbróglio. E chegamos então a outro ponto importante aqui do IDPJ, de quem é a iniciativa do incidente, né? Então, aqui a instrução normativa 39 fazia uma ressalva de que o juiz do trabalho poderia abrir de ofício o IDPJ. Com a reforma trabalhista, essa não é mais a regra, né? A gente aplicaria o Código de Processo Civil, de que o IDPJ deve ser pedido pela parte ou pelo Ministério Público, né? No nosso caso, o Ministério Público do Trabalho. Agora, se a parte não tem advogado, se o credor não tem advogado, como nessa hipótese a execução é processada de ofício, né, artigo 878 da CLT, o juiz pode instaurar o incidente de desconsideração da personalidade, porque se ele pode executar de ofício, ele pode instaurar o incidente. Da mesma forma, nós entendemos que se for uma situação de execução de contribuições previdenciárias, o juiz também pode instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica de ofício, porque a execução de contribuição previdenciária, ela processa-se de ofício pelo juiz. Chegamos a um outro ponto muito importante, aqui é o ponto, acredito que fundamental dessa matéria. Quais são os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica? Ou seja, o que eu preciso observar para que eu possa alcançar o sócio? Lá no processo civil, no Código Civil, eu só posso alcançar o patrimônio dos sócios na hipótese de ato ilícito, né? O artigo 50 do Código Civil, que é a denominada teoria maior, né? Eu só vou alcançar o patrimônio dos sócios da pessoa jurídica se ele praticar algum ato de má-fé, má gestão, tem que ter um ato ilícito, tem que demonstrar qual foi a culpa do sócio naquela situação de inadimplemento. Nas relações de consumo, a questão é mais amena, porque a desconsideração será feita sempre que a pessoa jurídica revelar-se um obstáculo para a reparação do dano sofrido pelo consumidor. Isso está lá no artigo 28, parágrafo 5º do Código de Defesa do Consumidor, né, do CDC. Muitos entendem que no processo do trabalho eu faria aplicação subsidiária dessa regra do Código de Defesa do Consumidor, que é a regra que não exige que o sócio tenha praticado um ato ilícito para que ele seja responsabilizado. Eu tenho um entendimento, isso está no nosso livro de reforma,
na linha de que a partir da reforma trabalhista de 2017, eu não preciso mais da aplicação do CDC, do Código de Defesa do Consumidor. Por que que eu não preciso? Porque o artigo 10A da CLT, ao tratar da responsabilidade do sócio retirante, que é um sócio, né, que vai demandar IDPJ para que ele possa ser responsabilizado, o artigo 10A impôs um critério único para que haja responsabilidade do sócio retirante. É o critério de que, primeiro, eu tenho que executar a empresa devedora principal, e em seguida eu executo os sócios atuais, para que só num outro momento execute os sócios retirantes. Então eu tenho comigo que a reforma trabalhista de 2017 fixa a lógica de que a única exigência para que eu possa executar os sócios é que eu observe o benefício de ordem, que eu faça a execução primeiro do devedor principal, que é a empresa. E por isso, da própria regra do artigo, do próprio dispositivo, né, do artigo 10A da CLT, eu extraio a regra de que não precisa de ato ilícito, não precisa comprovar nenhuma colaboração individual do sócio para que houvesse o inadimplemento, né? Então não precisa de gestão fraudulenta, nada disso. Esse é o entendimento que eu professo e que está no nosso livro de reforma. Agora, claro que há quem entenda que, por aplicar inclusive o artigo 50 do Código Civil, né, tem juiz que tem interpretado dessa forma, e o principal fundamento é que se o IDPJ serve para demonstrar os pressupostos legais específicos para desconsideração, precisaria dessa prova de alguma das situações lá do artigo 50 do Código Civil, né? Então, uma tese muito defensável, mas particularmente eu não concordo com essa tese. Eu acabei de dizer que existe um benefício de ordem em favor do sócio, né? Então, antes de executar o sócio, eu vou executar a empresa devedora principal. Mas é importante frisar que, em relação ao tomador de serviço lá na terceirização, não existe, tá, pessoal? Não existe esse benefício de ordem. A empresa tomadora de serviço, ela será executada tão logo frustrada for a execução contra a devedora principal. Eu não preciso fazer a desconsideração da personalidade jurídica da devedora principal, executar seus sócios para só depois passar a execução da empresa tomadora de serviços, tá? A jurisprudência do TST é pacífica a respeito da matéria, né? Com isso, até eu lembrei aqui, pessoal, que tinha dado um branco, né? Amanhã, sexta-feira, às 19 horas, nós teremos uma live aqui na verdade, a live vai ser lá no Vitória, na execução, tá? A nossa live vai ser sobre execução contra as empresas, execução na situação de terceirização, tá? Então, quais são as particularidades, quais são as dicas para o advogado do reclamante buscar patrimônio da empresa de prestação de serviço, tá? Porque tem algumas manhas aí para descobrir contratos dessa empresa, enfim. Esse conteúdo eu vou entregar numa live às 7 horas da noite amanhã, tá? É uma live que a gente resolveu fazer até para lembrar o pessoal que até amanhã, meia-noite, tem um brinde a mais para quem matricular no curso Vitória na Execução Trabalhista. Esse curso é um curso completo de execução, de prática da execução trabalhista, e quem adquirir até meia-noite de amanhã vai ter vai ganhar o curso
tutela de urgência, gravado pelo professor Antônio Humberto. E os 100 primeiros matriculados vão ganhar o livro físico do professor Elison Miessa, que é o curso de Direito Processual do Trabalho. Alguém perguntou a questão do preço desse curso. Eu confesso que ainda não recebi a informação, tá, pessoal? Porque tem uma empresa que é responsável pela comercialização dos cursos do Trabalho Notável, e agora no final da manhã que eu vou receber essa informação para a gente poder divulgar na live hoje à noite. A Cris Fonseca pediu para entrar no grupo. A gente vai passar o link para você por direct, que é o grupo para quem chegou depois, né? Eu comentei aqui no começo da live que hoje, no final da manhã, eu vou republicar nos grupos de WhatsApp das lições trabalhistas, né? São 12 grupos hoje. Eu vou republicar os 20 PDFs que a gente produziu nessas lives do começo de agosto para cá, tá? Então, quem quiser entrar no grupo, nesse grupo de material, pode pedir no direct ou aqui na live. E eu comentei também que hoje à tarde a gente estará abrindo novas vagas para aqueles que quiserem participar dos nossos grupos de estudo no WhatsApp, né? São 8 grupos hoje, super ordeiros. A matéria exclusiva de postagem é sobre dúvidas jurídicas, é sobre contribuições em matéria de direito e processo do trabalho, nada de política, futebol, corrente de oração, corrente de doação, bom dia, boa tarde, nada disso. São grupos em que o pessoal se respeita muito, em que o pessoal colabora muito, né, mas para discussões de temas jurídicos, né? Então hoje à tarde eu vou divulgar nos próprios grupos de WhatsApp, né, do Trabalho Notável, que a gente está abrindo essas vagas para quem quiser participar desses grupos. É a participação gratuita, tá, gente? É a forma da gente estar juntando o pessoal no nosso propósito, né? Que é todo mundo estar junto, estudar junto e com isso ter um avanço, né? Que cada um aprende um pouquinho. Mesmo tem aqueles que falam mais no grupo, e tem outro dia mesmo uma colega me mandou uma mensagem agradecendo, falou: professor, eu sou super calada lá no grupo, eu não falo nada, mas eu leio tudo e estou aprendendo muito. Então é bom que a pessoa possa contribuir, mas se quiser só assistir os debates, tá ótimo, tá, pessoal? Então quem manifestou aqui na live, só escrever grupo de estudo ou alguma coisa assim, para eu poder saber qual é a sua intenção, ou escrever grupo de materiais, para quem quiser entrar nos grupos das lições trabalhistas, né, e receber os 20 PDFs que a gente já produziu nesse período. Deixa eu partir, deixa eu ir adiante aqui. Já vi uma pergunta aqui, daqui a pouquinho eu faço. 6º ponto, quais são os princípios que envolvem o DPJ, né? Eu, às vezes, nessas lives matinais, né, pessoal, eu falo em princípios, né? Porque, como eu expliquei para vocês, essas lives denominadas lições trabalhistas são lives estruturadas como uma aula mesmo, né? Então, numa aula, comporta aqui a gente falar sobre princípios. É diferente quando a gente fala sobre live, fala numa live normal, que na live normal, que não tem esse caráter de aula, o meu propósito é entregar a solução para um determinado problema, né? E por isso a gente não fala muito de teoria, mas aqui nessas lições trabalhistas, sempre que possível, eu gosto de falar um pouquinho de questões teóricas. Então, os princípios que envolvem o IDPJ, primeiro, a efetividade da tutela jurisdicional, porque ainda que a IDPJ cause ali um atraso na marcha processual,
você tem a segurança de que o sócio será responsabilizado dentro das regras do jogo, né, dentro da lei, e isso vai impedir no futuro uma discussão de nulidade ou qualquer coisa nesse sentido. Aplicaria aqui também o princípio da duração razoável do processo, né, porque seria o incidente é uma forma razoável, né, de você garantir o contraditório, garantir a ampla defesa, sem prejuízo da efetividade da execução, né? Por isso falar em duração razoável do processo. Agora, no processo do trabalho, a gente fala em celeridade, não só em duração razoável. E a gente tem a celeridade também com o IDPJ, né? Como eu disse há pouco para vocês, né? A gente ganha tempo, né? Dando a segurança, dando a certeza de que não vai ter futuros questionamentos acerca da licitude da inclusão do sócio. O princípio do devido processo legal, né, que acaba exigindo que o sócio, para ser responsabilizado, ele tem direito a passar pelo IDPJ. Se não tiver IDPJ, haverá nulidade. A gente vai mencionar aqui com vocês como é que o advogado do sócio vai impugnar a nulidade por ter sofrido penhora sem passar pelo IDPJ, né? E o princípio do contraditório e ampla defesa, né? Porque eu permito um contraditório prévio, um contraditório amplo, antes que esse sócio sofra alguma medida constritiva, né? Então ele pode, inclusive, produzir provas, né? Então, muito importante essa etapa de contraditório, né? Agora, como é que eu faço a impugnação, então, pessoal, da inclusão do sócio sem o IDPJ? Vou até compartilhar aqui para quem está no YouTube. A jurisprudência do TST vem sinalizando que, nesse caso, excepcionalmente, cabe mandado de segurança para questionar a inclusão do sócio sem o IDPJ prévio. Eu vou até ler a decisão aqui, é uma decisão relatada pelo ministro Luiz José Dezena, uma decisão de final de agosto agora de 2021, em que o ministro diz o seguinte, olha só, é um mandado de segurança, o recurso, né, ordinário, julgado pela SDI 2 do TST. Então diz aqui o ministro, o ato coator determinou a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa executada no processo matriz, com a inclusão dos filhos do sócio e de sua empresa no polo passivo da execução, sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Eu quero até falar um pouquinho aqui sobre essa desconsideração inversa. Nesse sentido, conquanto se possa argumentar, a partir de uma análise superficial, a possibilidade de recurso próprio para impugnação da referida decisão, o fato é que dois aspectos específicos induzem à conclusão pelo cabimento do mandado de segurança na espécie, em mitigação da diretriz consubstanciada na OJ 92. Eu vou falar um pouquinho sobre essa OJ. O primeiro é que o recurso cabível em sentido lato seria os embargos à execução, que exigem, como se sabe, a garantia do juízo, isto é, a afetação do patrimônio da parte prejudicada. O segundo está na patente manifesta ilegalidade do ato coator, praticada ao arrepio das disposições contidas nos artigos 133 do CPC e 855-A da CLT, conspurcando o devido processo legal. A conjunção de tais elementos autoriza a mitigação do entendimento consagrado na OJ 92, com a admissão da ação mandamental em hipóteses tais como a que ora se examina, impondo-se por conseguinte a manutenção da decisão agravada. Então, pessoal, eu quero comentar aqui algumas questões com vocês. Primeiro, que há uma forte tendência
no TST em não aceitar mandado de segurança em matéria de execução, né? Porque há muitos casos no processo de execução em que eu tenho uma decisão interlocutória e, por isso, a rigor, a decisão interlocutória não comporta recurso, comportaria, portanto, o mandado de segurança. Mas o TST pondera o seguinte, que se tiver um recurso próprio, ainda que diferido, ou seja, ainda que seja esse recurso apresentado no momento futuro, eu não vou permitir o mandado de segurança, né? A parte vai ter que se submeter a esse recurso futuro. Então é isso que fala a OJ 92 da SDI 2, né? Que se eu tenho uma possibilidade, ainda que futura, de recurso envolvendo aquela matéria, não cabe mandado de segurança, né? Então é o caso aqui dessa situação da penhora sem IDPJ. O certo seria o quê? O sócio, se ele sofre penhora, ele garante o juízo, faz os embargos à execução. E se não nos embargos à execução ele não conseguir reverter o redirecionamento da execução contra si, ele vai ter direito ainda ao agravo de petição. Por isso, a rigor não caberia mandado de segurança, teria que partir para esse trâmite normal, de embargos à execução, depois agravo de petição. Só que aqui, como eu li para vocês, tem duas situações importantes. Primeiro, porque eu exigi que o sócio passe pelo IDPJ é um sacrifício muito alto, né, muito grande, porque ele vai ter que garantir a execução para que ele possa discutir a própria validade do redirecionamento da execução sem IDPJ, né? Então isso seria um peso muito grande para o sócio, segundo a jurisprudência do TST. E o outro ponto é que está muito patente a ilegalidade, né? Porque a CLT fala de modo explícito que tem que ter o IDPJ e o juiz vai lá e faz a penhora sem o IDPJ. Então cabe mandado de segurança nessa hipótese. Agora eu quero dar uma dica de ouro aqui para vocês, envolvendo justamente essa decisão. A gente tem muita discussão hoje de o que provar para configurar um grupo econômico. Então o TST vem dizendo que isso está na CLT também, né? Que a mera identidade de sócio não configura o grupo econômico. Então deixa eu passar uma manha para vocês aqui. Uma dica de ouro, tá, pessoal? No caso, essa dica de ouro para os advogados de exequentes, tá? Então você tem lá aquela situação que tem identidade de sócio, só que eu não consigo provar que é empresa integrante de grupo econômico, porque eu precisaria dos interesses comuns, como está na CLT. Não basta ter identidade de sócio. Então, o que você pode fazer? Você pede ao juiz que faça o IDPJ para que responsabilize os sócios da empresa devedora e, em seguida, o IDPJ inverso, para que as empresas que são de propriedade daquele sócio, que elas sejam incluídas no processo. Então seria uma espécie de desconsideração da personalidade jurídica em cadeia. Você primeiro alcança o sócio e do sócio você faz IDPJ de novo para alcançar aquela outra empresa. E aí, mesmo que não sejam empresas integrantes de grupo econômico, você tem a oportunidade de alcançar o patrimônio dessa outra empresa. Então, é uma estratégia que você pode utilizar. É claro que há uma discussão se é válida essa desconsideração em cadeia, mas eu, particularmente, não vejo nenhum óbice, não tem impedimento legal, né? O que precisaria apenas é que fizesse aqui nessa jurisprudência que eu li,
O juiz fez tudo junto. O juiz, num despacho, sem IDPJ nem nada, ele já incluiu os sócios e as empresas do sócio. Aí eu acho que isso é uma decisão que não se sustenta muito bem. Mas se você usar a cadeia, né, primeiro alcançar o sócio e a partir do sócio você faz IDPJ inverso para alcançar a empresa do sócio, aí vai dar certinho, né? Vai dar sem muitos problemas, sem muitos percalços. Eu quero responder algumas perguntas aqui. Maria Catarina, bom dia, querida Catarina. Professor, quando o juiz acolhe o IDPJ, eu tenho que pedir por petição a inclusão dos sócios no polo passivo da execução ou não precisa? Não precisa. Se for julgado procedente o IDPJ, automaticamente o juiz já vai determinar a inclusão formal desses sócios no polo passivo. Eu vou até apontar com vocês aqui o procedimento na prática, como é que a gente faz. O Reinaldo faz um comentário aqui. Quando da instalação do IDPJ foi bloqueado o valor do sócio retirante. Né? Isso é possível, o bloqueio de forma cautelar, não teria problema nenhum. O Fábio Melo pergunta: a simples existência de bens após a saída do sócio é prova de fraude a credores? Eu acho que seria inexistência, né, Fábio? Né? Não propriamente, porque para ter fraude a credores, eu preciso demonstrar que o patrimônio foi dilapidado, tá? Agora, se o sócio retirante repassou a sociedade para pessoas inidôneas, né, do ponto de vista financeiro, eu posso chegar à conclusão de que houve até fraude nessa sucessão de empregadores, né? E a fraude na sucessão de empregadores, de acordo com o artigo 10A da CLT, implica na responsabilidade solidária do sócio retirante, não seria uma responsabilidade qualquer. O Wendel tá brincando aqui, quero um microfone desse, depois eu vou passar a especificação. Eu comprei aqui porque a pessoa que me fez um serviço aqui para mim, eu disse que queria um microfone para o som ficar melhor nas gravações do YouTube. A pessoa passou a especificação para mim, né? Então eu procurei na internet um microfone importado. Eu até paguei um pouquinho mais numa loja que tinha pronta entrega, que normalmente o pessoal pede de 45 a 60 dias, né, para poder importar. Ah, mas a hora que esse microfone chegou aqui em casa foi uma festa dos meus meninos. Eu não sabia que é o microfone desejado pela molecada que joga game por computador, né? Mas é um microfone assim espetacular quanto aos recursos técnicos. Depois eu te passo a especificação. Bom, vamos voltar aqui ao nosso material. A gente já está faltando 11 para as 9, né? Preciso dar uma aceleradinha aqui. As espécies de desconsideração ordinária e inversa, eu falei da possibilidade agora da cadeia. O momento do incidente. O incidente pode ser provocado em qualquer fase do processo, né? Pode ser na fase de conhecimento, no cumprimento da sentença, na execução de título extrajudicial, sem problema algum. E vem aqui o procedimento, né, que é muito importante o advogado saber o passo a passo, o que vai acontecer no IDPJ. Né? Então, primeiro, eu faço o pedido de instauração do incidente. Né? Segundo, o juiz deferindo a abertura do incidente, o juiz vai comunicar o fato, a abertura do incidente ao distribuidor. Essa comunicação é imprescindível, tá, pessoal? Porque o distribuidor vai anotar que pende o julgamento desse IDPJ e, por isso, a partir daquele momento, qualquer terceiro que negociar com o sócio,
ele não pode ser considerado de boa-fé, né? Então, se eu compro um imóvel do sócio que está com o IDPJ aberto, o juiz comunicou o fato lá para o distribuidor vai anotar o nome e o CPF do sócio. Então, se eu quiser comprar um imóvel desse sócio e for lá na Justiça do Trabalho, a certidão vai indicar que ele tem um IDPJ em andamento. Se eu comprar esse imóvel do sócio, eu não posso alegar a boa-fé depois, né? Porque já estava disponível ali no distribuidor a informação de que pendia uma ação que poderia torná-lo insolvente. O CPC determina que com a abertura do IDPJ haverá suspensão do processo de execução. Eu pondero que essa suspensão é mitigada, porque nada impediria a prática de atos da execução que não envolvam o próprio sócio cuja inclusão se pretende no IDPJ, né? Então, se de repente eu estou com o IDPJ, mas eu consegui eu fiz um novo Cisbajude, né, uma nova penhora eletrônica, e consegui lá penhorar R$5.000, né, que a dívida é de 100, então não tem problema nenhum. Essa penhora de 5.000, ela é plenamente válida porque ela não envolve o sócio. O requerimento de DPJ é dispensado quando houver a inclusão dos sócios na petição inicial. Isso está no Código de Processo Civil. Aí vocês podem perguntar, professor, então toda petição minha agora eu vou incluir os sócios, né, para evitar IDPJ. Eu particularmente entendo que pode, não tem problema nenhum, você está acelerando o curso da futura execução. Agora, há quem entenda de que para poder fazer a inclusão na petição inicial, você tem que ter uma situação de fragilidade financeira do réu, né? Há quem entenda que eu tenho que demonstrar que naquele momento eu já demandaria, eu já precisaria do patrimônio do sócio para receber a dívida, e se não for assim, não cabe a inclusão dos sócios na petição inicial. Então existem essas duas teses que passam aqui pelo judiciário. O juiz vai fazer a citação do sócio ou da empresa em caso de desconsideração inversa, para que se manifeste e requeira a produção de provas que entender cabíveis, né? Então pode provar, olha, eu sou sócio, retirante, mas eu saí há mais de 2 anos. Pode fazer prova de que a empresa devedora principal tem patrimônio, né? Então o sócio pode nesse momento indicar o patrimônio da empresa para que ela seja executada, e com isso evita a responsabilidade patrimonial dele. O juiz vai realizar a instrução, se necessário, e em seguida solucionar o incidente por uma decisão interlocutória. Agora pergunta-se, essa decisão interlocutória que julga o IDPJ, ela é passível de recurso, né? Então lá no CPC, se for proferida pelo relator do processo na fase recursal, cabe agravo interno. Essa regra é plenamente compatível com o processo do trabalho, já que no processo do trabalho toda decisão monocrática do relator de fato comporta o agravo interno. Agora, se o incidente for decidido na sentença do processo principal, porque a desconsideração foi pedida na inicial, lá no processo civil eu terei que usar o recurso de apelação. No processo do trabalho, por consequência, eu vou usar o recurso ordinário, né? Então aqui o sistema próprio de recursos. Se o incidente for decidido com o acórdão do recurso de apelação, no processo civil eu faço o recurso especial. No processo do trabalho, se eu decidir o IDPJ junto com o acórdão do recurso ordinário, eu vou ter que levar a questão para o TST, né, em recurso de revista, para discutir a matéria, né? É preciso lembrar aqui ainda
que, decidido na fase de execução, né, que é o normal, né, o juiz julga o IDPJ lá na fase de execução. Nesse caso, qualquer das partes que se sentir prejudicada pode apresentar um agravo de petição, né, que é o recurso típico do processo do trabalho para impugnar uma sentença na execução, uma decisão de um incidente provocado e resolvido na execução de sentença. Agravo de petição seria o recurso cabível. Olha só, o Pedro Colli faz uma pergunta que acaba que é um alerta muito importante. Se o juiz fizer inclusão do sócio sem IDPJ, configura abuso de autoridade, essa questão é bem sensível, tá, Pedro? Eu escrevi sobre isso, em especial com a colaboração do Antônio Humberto, no nosso manual prático das audiências trabalhistas. Aí a gente fica no limite, né? Porque a discussão, Pedro, é se pode uma decisão judicial que tem caráter jurisdicional, se essa decisão pode configurar abuso de autoridade, né? Porque a rigor o juiz tem liberdade para decidir, desde que decida de forma fundamentada. Agora, para mim, Pedro, com todo respeito de quem entende em sentido contrário, configura abuso de autoridade, sim. Aquela situação em que o juiz simplesmente vai lá e já começa a executar o sócio sem fazer IDPJ, porque aqui não existe dúvida jurídica nenhuma a respeito, né, Pedro? A única ressalva que eu faria aqui é que, se for uma situação de inclusão de empresa integrante do grupo econômico, não vai configurar abuso de autoridade, mesmo porque, eu até coloquei isso no material, a jurisprudência majoritária do TST entende que não precisa fazer IDPJ para redirecionar a execução contra empresa integrante de grupo econômico, né? Então a matéria é no mínimo controvertida, e aquilo que é controvertido eu não posso configurar o abuso de autoridade, né? Seria nessa linha de pensar. Outra questão aqui para a gente colocar. O Pedro está perguntando aqui se pode mandar um xerox para o professor Ellison autografar. Eu quero contar para vocês aqui, eu não sei se eu contei essa história na segunda-feira, né? Mas no sábado o Elson Andrade, né, de forma muito gentil, foi lá, eu estava no mercado lá de Belo Horizonte, a gente bateu um papo e depois eu ia almoçar na casa do professor Sebastião Geraldo, né? Ele, não, eu te levo lá, tal. E o professor Sebastião falou, não precisa te deixar aqui em casa, porque eu quero que você... eu estava pertinho o hotel onde eu estava, era bem próximo à casa do Sebastião. Então o Sebastião, não precisa te deixar aqui, que eu quero ir aí no hotel para a gente descer a pé, para você conhecer as redondezas aqui de casa, tal. Eu falei, beleza, então tá. E aí o Elson estava com o livro do professor Sebastião e pediu, se não fosse incômodo, né, ia esperar o professor Sebastião para ele autografar. E o professor Sebastião mandou para mim um WhatsApp, né? Falou, fala para o Elson que se o livro não for xerox, eu autografo, né? E a gente ficou rindo, o Elson falou, onde é que o professor está na cabeça de achar que eu vou tirar xerox do livro dele, né? Pois o professor Sebastião foi contar para a gente que o professor, né, o ministro Maurício Godinho, lançou um determinado livro e foi numa palestra que aproveitou a palestra para lançar o livro, né? Então apareceu um gaiato lá na fila de autógrafo, né? O cidadão comprou o livro
e simplesmente tirou 9 cópias do livro. E queria que o professor Maurício Godinho Delgado assinasse, autografasse não só o livro, como as 9 cópias, né? Então, assim, a história que você fala assim, não é possível que tem gente tão sem noção assim, né? Pediu o autor para autografar uma cópia xerocada, né? Então é daí essa brincadeira do Pedro. O outro ponto importante, a gente já na reta final aqui da nossa live, a tutela cautelar no IDPJ, né? Isso aqui foi uma explicitação do TST na Instrução Normativa 39, mas que acabou sendo incorporada à reforma trabalhista. Então está no parágrafo 2º do artigo 855-A, que por ocasião da abertura do IDPJ, o juiz pode proceder medidas cautelares, né? Geralmente é uma situação de arresto, né? Principalmente de arresto de bens, ou se for um valor mais substancial, a gente poderia pensar até em indisponibilidade plena dos bens do sócio, né? Até que se resolva o IDPJ. E interessante que aqui a gente tem uma regra que está só na CLT, não está no CPC, mas é plenamente cabível no processo civil, até porque o artigo 301 do CPC fala do dever do poder geral de cautela do magistrado. E para a gente fechar a live, o que vai ser inclusive tema hoje do nosso evento, né, da Semana da Penhora Trabalhista, o TST vem entendendo que no caso de massa falida e empresa em recuperação judicial, cabe DPJ de competência da Justiça do Trabalho. Então a Justiça do Trabalho pode responsabilizar os sócios tanto da massa falida quanto da recuperação judicial, desde que o patrimônio desses sócios não esteja afetado no processo de falência ou de recuperação judicial. O último ponto eu já comentei aqui, que era a questão do grupo econômico, que não precisa de DPJ segundo a jurisprudência do TST. Bom, pessoal, a gente vai partindo para o final, mas com alguns avisos. Hoje tem uma live muito massa às 11 horas sobre penhora de bem de família, penhora de salários, né? Essa live vai ser do Elison Miesa com o Antônio Humberto, né? Então é uma live que vai correr lá no Vitória na Execução, né? Mas que o Antônio Humberto vai participar aqui pelo Trabalho Notável também, 11 horas da manhã, né? Às 8 horas hoje a gente tem então a terceira e última aula da Semana da Penhora Trabalhista. Hoje a gente vai ter uma abordagem sobre investigação patrimonial, né? Investigação patrimonial e execução contra empresas em recuperação judicial. Então vai ser 2 problemaços hoje que a gente vai tratar para encerrar com chave de ouro a semana. E ao final do evento nós vamos lançar a turma 2 do curso Vitória na Execução Trabalhista, né? Que é o nosso curso de execução em parceria com a Escola Trabalhista, eu, Antônio Humberto e Elison Miesa, né? O maior e, modéstia à parte, melhor treinamento de execução trabalhista do mercado. Quem adquirir até meia-noite de amanhã ganha o curso Tutelas de Urgência do Antônio Humberto, um curso bem importante para melhorar a atuação de vocês na execução trabalhista. E os 100 primeiros matriculados ganham o livro físico do professor Elison Miesa. A editora vai encaminhar direto para a casa do aluno, sem custo nenhum, seja do livro, seja do frete, né? Com isso eu vou encerrando por aqui, agradecendo a todos que estiveram comigo aqui no YouTube. Eu vou gravar aqui as perguntas do YouTube, porque hoje acabou que eu não respondi o pessoal. Sim, deixa eu só responder uma pergunta aqui da Cristiane sobre o Cisbajude.
nós tínhamos um problema na primeira versão, que era o Bacenjude, né? Que o Bacenjude só pegava conta bancária. O Bacenjude não pegava diversos tipos de aplicações, né? Então hoje o Bacenjude pega ativos financeiros em geral, né? Então ele alcança também fundos de aplicações, alcança depósitos feitos em cooperativas de crédito, né? Que são estabelecimentos próximos aos bancos, mas não são instituições bancárias. E na primeira versão do Bacenjude não era possível penhorar esse tipo de bem. Hoje a gente consegue. Quero agradecer todos os que estiveram aqui pelo YouTube, né? Muito, muito legal. Marcelo Lacerda comentando aqui que está acompanhando desde Porto Alegre, né? Aluno nosso do Expert em Acidente de Trabalho, que é outro baita curso, né? O pessoal tá bem animado com as aulas do professor Sebastião Geraldo, e semana que vem começa a entrar as minhas aulas nesse curso também do professor Sebastião Geraldo. Eu vou dar aulas de prática, né, das ações acidentárias. Então, cada aula, uma aula sobre petição inicial, outra sobre contestação, uma outra sobre audiência, uma outra aula sobre perícia, uma aula sobre recurso e outra aula sobre execução de sentença, né? Então, tô muito empolgado aqui também para poder entregar essas aulas para vocês. Vou fechando aqui pelo YouTube, agradecendo a presença de todos, e fechando aqui no Instagram. Eu vou dar o print para a gente tentar responder algumas das perguntas que foram trazidas, né? Eu tô com muito material aqui para a gente publicar a partir das perguntas que vocês nos apresentam aqui na... Deixa eu só... Nos apresentam aqui nas lives, tá, pessoal? Então a gente deve abrir vários stories para poder responder um pouco. Um grande abraço a todos. Espero que vocês possam assistir às 11 horas a live do Elison Miessa com o Antônio Humberto. Um grande abraço.